Tem sido cada vez mais comum encontrar pessoas que optaram pelo que eles chamam de vida saudável. E eu quero logo definir o que eu quero dizer com vida saudável. Vida saudável implica em sono bem controlado, em alimentação controlada, tanto em conteúdo como em tempo entre uma alimentação e outra, quanto em quantidade do que está se alimentando. Isso é uma vida saudável. Ela preza, então, pela atividade física, pelo sono devido e pela alimentação controlada. Isso é uma vida saudável. Para justificar um comportamento de vida saudável, muitos cristãos apelam para a verdade que nós somos o templo do Espírito Santo. E é fato, sermos o templo do Espírito Santo implica em que devemos tratar o nosso corpo de forma digna, com muito zelo, com muito cuidado, tomar o corpo como não nosso, mas como dado por Deus para que venhamos a tomar de conta dele de forma que o próprio Deus seja glorificado. Contudo, eu acredito que esse estilo de vida ou essa filosofia de vida pode, de alguma forma, sim, prejudicar a vida piedosa. E aí haverá, sim, pontos em que a vida saudável entrará em confronto direto com a vida piedosa. Eu digo isso porque uma vida piedosa, quando nós observamos as Escrituras, é uma vida marcada, por exemplo, pelo sacrifício físico. Quando você percebe o apóstolo Paulo se colocando em condições, por exemplo, de tortura, em condições não muito favoráveis, perigosa até, ele vai nos afirmar em 1 Coríntios capítulo 15 que se colocava nessas condições onde seu corpo sofria, né, porque ele acreditava na doutrina da ressurreição. Então você percebe que dentro de uma perspectiva de vida saudável, o corpo não pode sofrer muitos danos. Contudo, quando a Escritura fala que nós somos o templo do Espírito Santo, não está dizendo que o templo é algo mais importante do que o próprio Deus. Muitas pessoas, por causa ou devido a uma perspectiva de vida saudável, não querem sacrificar seus corpos. E aí isso não é tratar o corpo como um templo do Espírito Santo, mas tratar o corpo como o próprio Deus. Então, eu acredito que por causa de uma vida saudável, muitas vezes as pessoas evitam posturas sacrificiais, por exemplo. E não há vida espiritual, não há vida piedosa, se não há sacrifício, inclusive sacrifício corporal, exposição a situações em que realmente o seu corpo vai sofrer. Além disso, existem práticas piedosas que, de alguma forma, sim, abalam o nosso corpo, como, por exemplo, o jejum. Existem pessoas, nutricionistas, que podem até, digamos assim, indicar algum tipo de jejum, mas, via de regra, essa não é a postura dos nutricionistas ou daqueles que optam por uma vida saudável. A ideia de alimentações pequenas, intervalos pequenos entre uma alimentação e outra. O jejum não é indicado, e aí? A vida saudável entra em choque com a vida piedosa. Nós encontramos também no Salmo 119 e outras passagens das Escrituras, homens, mulheres, dedicados à vida de oração. E isso implica muitas vezes em perder o sono, em ficar acordado longas horas em oração. Isso certamente não entraria dentro dos parâmetros de uma vida saudável. Então, esses são pontos em que a gente vê que a vida piedosa e a vida saudável parecem entrar em conflito, em tensão. Outra consideração que eu queria fazer com respeito ao contraste ou choque entre vida piedosa e vida saudável, diz respeito à própria visão da alimentação. Muitas pessoas que optam por um estilo de vida saudável, nos termos que eu coloquei no começo do vídeo, essas pessoas muitas vezes veem o alimento somente como um elemento nutricional. Eles não enxergam o arroz, a cor do arroz, a textura do arroz, eles veem como carboidrato, como certos parte da alimentação como proteína, esse tipo de coisa. E o alimento está longe de ser somente uma questão nutricional. Se Deus quisesse realmente somente nos alimentar, somente fornecer sustento fisiológico para a nossa vida, certamente Ele não teria nos dado uma laranja, Ele teria nos dado cápsulas de vitamina C, mas Ele nos deu laranja com cor, com textura, com formato. Então, certamente Deus não tem interesse somente em nos alimentar, Ele quer nos dar prazer também. Uma postura de vida saudável, como eu tenho colocado, muitas vezes vê o alimento somente e exclusivamente como uma questão nutricional. Então as pessoas muitas vezes, algumas que chegam ao ponto, por exemplo, só de alimentar de shakes, né, ou alimentações desse tipo, são pessoas que estão perdendo a bênção e acaba que a pessoa perde também a noção de ação de graça diante do Senhor. Deus nos deu muitas coisas para termos benefícios e muitas vezes nesse mundo caído, nesse mundo pecaminoso, não tem como você
ter certos prazeres que Deus nos deu sem de alguma forma ser prejudicado fisiologicamente. Então muitas vezes essa perspectiva de vida saudável preza por um ideal de alimentação que simplesmente não existe. Você vai perder muitas coisas. Por isso que eu acho sim que nos termos que eu coloquei, a vida saudável pode sim prejudicar a vida piedosa, com a questão da perspectiva de sacrifício corporal, que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo, dos profetas e outros personagens bíblicos, que fica bem clara essa perspectiva. Segundo, as próprias práticas piedosas, como jejum, oração pela madrugada e a própria visão da alimentação. Eu com isso não estou dizendo que você tem que viver uma vida de qualquer maneira. Só quero dizer que muitas vezes uma prática de vida saudável pode ser mais um ídolo que deve ser destruído. Como Calvino colocou muito bem, nosso coração é a fábrica de ídolos e podemos, na desculpa de que estamos tratando bem o templo de Deus, tratando o templo como o próprio Deus na nossa vida. Nosso corpo não é o nosso Deus. Ele pode sim sofrer, ele pode sim ser sacrificado e sim, não deixe de observar também o outro lado da história, que você pode estar perdendo prazeres que Deus lhe deu para encher o seu coração de gratidão e adorá-lo muito melhor. É isso aí, fica o desafio, fica a dica. Até a próxima. Valeu!